Aprender mais rápido não é assistir mais aula, é transformar o estudo em recuperação ativa, mais revisões frequentes, padronizadas e regulares, baseado aí no seu comportamento e no seu desempenho. Começando, por exemplo, no mesmo dia, porque o cérebro acaba consolidando o que ele precisa resgatar rapidamente e, para além disso, você vai criando um hábito do estudo e vai mudando aqueles comportamentos que acabam te atrapalhando, te deixando com a mente acelerada, você vive cansado, você estuda, mas não consegue aprender. Então é isso que você tem de entender. Essa curiosidade, né? Essa ideia da quebra do mito do 1, 7, 14, 21. Não existe. Tem de haver uma praticidade, considerando o seu perfil e o seu padrão aí de estudos. Então, nesse vídeo, em 8 minutos, você vai entender por que não existe intervalo mágico e vai sair com um modelo prático de revisão que aumenta a retenção sem burocracia. Então fica nesse vídeo até o final, porque o professor e mentor Leone Maltos, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF, Perito Criminal, e amante da neurociência, da memória e do aprendizado, neurobiologia, ciência do aprendizado, para te trazer as informações fundamentais e quebrar tudo isso que falam para você. Sem uma questão de crítica, sem querer ser melhor do que os outros, nada mais do que dados de fato para a gente direcionar o nosso estudo. Você quer aprender mais rápido? Então eu vou te falar uma verdade que normalmente pode doer. O que te faz esquecer não é uma memória ruim, é a estratégia ruim aliada a comportamentos que você tem, mas acredita muito que não é isso e vive se sabotando. Pega o celular, acorda com ele, vai dormir também e vive reclamando, por exemplo, que o esquecimento está rápido, que está com nível de ansiedade, procrastinação é excessiva. Então, hoje eu vou te mostrar duas coisas que mudam esse jogo aqui. É a recuperação ativa e um padrão de revisões frequentes sem número mágico, sem burocracia, do jeito que o cérebro realmente busca consolidar. Considerando aí o seu tempo de estudo, o tempo até a prova, pelo menos tendo um padrão, para a gente manter de fato essa regularidade, aprender melhor em menos tempo, sem firulinha e conversa fiada. Eu recebo essa pergunta aí basicamente o tempo todo. Professor, eu reviso de quanto em quanto tempo? 7, 14, 21 dias? Pô, eu tenho um problema com procrastinação, eu vivo cansado, esquecimento rápido. Essa ideia é de prazo fixo, é o que você precisa entender. Data exata, tipo de receita de bolo, não se sustenta. O que eu vou trazer aqui é baseado em ciência de aprendizado, em 2, 3 artigos que são de fato consolidados e nos traz um padrão de retenção ótima, né? Um padrão de retenção ideal considerando uma data. Porque o que decide o intervalo não é o número da internet, é de fato trabalhar o seu cérebro com o tipo de conteúdo, seu nível de base e a sua consistência. Então, o que é importante entender aqui é organizar em 2 peças a recuperação ativa. Não é olhar o conteúdo, é tentar lembrar sem olhar, mas não é de todo dessa forma, né? Porque pode gerar uma dificuldade maior do que você encontra. É considerar, por exemplo, o esforço para lembrar e, se nada aparecer, você se valer de pontos específicos. Não é se sabotar. Ah, não estou conseguindo lembrar, vou fazer a leitura. Não. É você buscar palavras, ainda que falte estruturas no meio. Então, perceba que a revisão de verdade, em termos de aumentar a capacidade cognitiva, é literalmente você se esforçar para lembrar. E essa revisão e essa recuperação ativa associada a uma revisão pode ser aqui guiada, que no início é muito melhor para você paulatinamente progredir, né? E tem a revisão não guiada. E aí você pode trabalhar com as duas formas. A revisão guiada pode ser com a pergunta de um flashcard, questões de prova para você alinhar o seu cérebro aos padrões cobrados pela banca, o que vai te ajudar a identificar aí o que normalmente é cobrado, e isso vai te ajudar também na hora do estudo. É a ideia da lei da atenção. Por isso que se trabalha a pré-ativação de conteúdos. Por exemplo, na mentoria CDA, tem um documento chamado ADC, Ativação Direcionada do Córtex. São informações retiradas por tópico de conteúdo, não é do edital. Ah, não é da disciplina, é dentro da disciplina, tópico a tópico.
o que mais cai. Então você faz uma leitura ali, não é estudar por aquele material, é fazer uma leitura, entender o que é mais frequente, os pontos de atenção, porque quando eu for estudar, o meu cérebro já estará pré-ativado e aí, quando trabalhar aquelas questões que estão no ADC, o seu cérebro tende a buscar melhor. E a memória, ela é dependente da atenção. Então a recuperação ativa do esforço para lembrar guiado por meio de questões flashcards ou até mesmo mapa mental pré-estruturado, isso sim fortalece a comunicação entre os neurônios. No início gera desconforto, gera dificuldade, mas há de se trabalhar aqui o que se fala na ciência do aprendizado, que são dificuldades desejáveis, né? Que o cérebro, entre aspas, ele trabalha com esse tipo de mecanismo. Então, quando a gente gera esse esforço para lembrar de uma informação em que há disparos entre neurônios, esses neurônios eles se fortalecem no armazenamento dessa informação e da liberação também. Então, cada vez mais se gasta menos energia. Só que, porra, no mundo atual, a gente tá com uma dificuldade muito grande de sentir um desconforto. Aí qualquer coisa a gente larga. Aí vai para a autossabotagem, para o viés cognitivo, que é assim... Ah, mas eu aprendo melhor com videoaula. Ah, mas eu aprendo melhor com PDF. Mas você faz isso há tantos anos e não passou até agora, por quê? Entendeu? Então a gente cai numa crença que é natural, todos nós temos, e não buscamos, por meio de dados, guiar o nosso estudo e cada vez mais fortalecer. Pô, eu posto no Instagram que eu não sou muito bom em marketing, não. Eu sou bom em produção de conteúdo, com toda humildade, tá? Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar informações de marketing, porra, eu sou muito fraco. Mas normalmente eu posto os feedbacks dos alunos que diariamente tem. Claro, eu poderia postar mais, né? Para falar para vocês que, de fato, a gente vai trabalhando isso, mas dentro da mentoria há diversos feedbacks. Eu posto sim também no Instagram, temos aprovados, inclusive isso é evidente, né? Aprovados na PF, Civil do Ceará, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Penal do Espírito Santo. Aí, considerando aí a mentoria CDA, mas o que eu quero te dizer é, muitas vezes você acredita muito mais no que falam do que de fato naquilo que se tem comprovado e que você não quer buscar porque quer literalmente uma facilidade. Então entenda em termos práticos da ciência do aprendizado, que é o que funciona de fato para você não ficar na tentativa e erro. E é por isso que a mentoria CDA dá certo. Então, já neste primeiro momento, falando da revisão da recuperação ativa, associada a isso tem a revisão frequente, periódica e programada. Tudo na mentoria é programado por aluno, baseado no tempo de prova dele, considerando o nível dele também, porque há um período de retenção ótima, né? Considerando um artigo publicado em 2009, que é muito forte nesse aspecto, né? E é revisar o essencial de forma rápida, repetida e estratégica. Muitas vezes, 98% das pessoas, 95 a 98, considera que revisão é reler o conteúdo novamente, é reassistir a aula, mas isso é um reestudo e isso não gera um certo esforço cognitivo para disparar como deveria os neurônios nessas informações. Então a gente se engana de, isso eu sei. Não, é só uma familiaridade, é como assistir a um filme, beleza? Mas essa releitura só te dá uma fluência em relação ao tipo de conteúdo, mas não te gera uma memória duradoura como você deveria ter para um concurso público. Então a revisão aqui ela tem de ser rápida. Por isso que eu faço blocos de micro revisões espaçadas e programadas. É para tirar aquele vício da releitura e para irmos pontualmente. Por exemplo, se falar de crime de roubo, você está acertando questões sobre roubo, errou sobre roubo impróprio. Você tem de ler toda a ideia de crime de roubo? Não. Por isso que a gente não está acostumado a primeiro fazer questões ou flashcards e depois a leitura. A gente inverte e faz sempre a mesma coisa. Leitura, aula, questões. Leitura, aula, questões. Que não gera um esforço cognitivo como você gostaria para passar mais rápido. Não é uma falácia aqui, não é aqui para tinga, não. É literalmente dados. E eu sempre busco, inicialmente, fundamentalmente, sempre trazer os dados e hoje muito mais para fortalecer e fazer com que você acredite.
tem de considerar os estudos, a ciência do aprendizado na prática, modelando e compatibilizando com o seu dia. Então é revisitar o essencial de forma rápida, com microblocos de revisões e pontuais. E esse esforço, que você pode errar mais no início, vai te ajudar fundamentalmente lá na frente. E é isso que os alunos normalmente vêm falando. No início é um desconforto, mas fora isso, a gente, depois que quebra essa barreira, é só pau dentro, pau fora, com resultados brilhantes. Então, quando você junta essa recuperação ativa, a verdadeira, tá certo? Guiada, não guiada, com a revisão aqui espaçada, mas também verdadeira, não é aquela falácia, tá? Com grande respeito, obviamente, ao estudo, né? Da curva do esquecimento de Ebbinghaus. Quem fala isso, com todo respeito, não sabe o que está falando, só reproduz o que as pessoas falam. Aí fica como se fosse uma verdade. Mas ninguém te explica que essa curva do esquecimento de Ebbinghaus, repare, foi um estudo autoteste numa pessoa só, e ela deixou claro, isso, inclusive isso. É interessante que as pessoas não falam, né? Ela ainda deixou claro, é um autoteste com palavras monossilábicas sem sentido, mar, lar, var, digamos assim, e aí ela foi trabalhando essa ideia da curva, né, do esquecimento. 1, 7, 14, 20 não existe. Por quê? Há fatores que literalmente vão diferenciar nesse ponto. Aí depois existem pessoas que pegam um estudo brilhante, tantos anos depois foi confirmado. Foi feita a mesma ideia. Aí pegou palavras sem sentido, porra. Então, não é a curva do esquecimento pela curva do esquecimento. Existe sentido da palavra no seu cérebro, a sua experiência, por isso que eu falo de desenhos, de filme, brinco com Titanic. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, se a gente trabalha periodicamente num tempo de retenção ótima, né, considerando um tempo mais espaçado, quanto maior dificuldade, mais curto, quanto mais tranquilo eu tiver naquele conteúdo, mais largo. Essa é a ideia essencial para falar de curva do esquecimento que as pessoas não falam para você, tá? Mas não há essa ideia de 1, 7, 14, 21, 1, 7, 14, 21, mas tudo bem, tá certo? Então, quando você junta essas duas formas, você cria o que mais importa para o concurso: memória de recuperação e lembrar sob pressão, que é o ponto fundamental. E aí eu entro naquelas quebras, né? Assistir a aula, ler PDFs, legal, isso é fundamental, principalmente quando a gente está no início, é a codificação do conteúdo, mas reassistir, reler de maneira reiterada, sucessiva, é o que eu quebro aqui com você. É óbvio que em outros momentos a gente vai ter de reler, pode reassistir, mas frequente, num padrão de regularidade como se isso fosse revisão, não. Isso dá uma sensação boa, porque você está entendendo naquele momento, mas entender naquele momento não é igual a lembrar. Se você não exige que o cérebro recupere essa informação, ele vai economizar energia. Então, se eu posso reconhecer isso agora, eu nem preciso guardar com a força que eu tenho. E isso é comprovado cientificamente. Quando as pessoas estão com a atenção de fato focada naquela informação, buscando entender, o córtex pré-frontal ele ativa muito mais. E essa super hiperativação do córtex pré-frontal traz uma perspectiva de que essa informação será lembrada posteriormente. Isso já foi comprovado em estudos, né, com ressonância magnética funcional, o RMI, salvo engano, enfim. Então, há de se trabalhar aqui o que você sai da aula sentindo que aprendeu, mas no dia seguinte sumiu. Essa é a sensação. Mas ainda com hiperestímulo da tecnologia que temos hoje. Então temos de ter muito cuidado com isso. O erro que mais mata aqui a retenção é literalmente revisar quando dá, e quando vai revisar faz releitura, faz reassistir aula. É por isso que você sente a necessidade de reler e de reassistir, porque você não tem um padrão de regularidade e aí trabalha na revisão tardia. Deixa a curva do esquecimento te atropelar e quando você volta já meio que apagou uma boa parte e já jogou tanta informação, né, até de internet, de outros conteúdos, sem uma revisão
revisão frequente num padrão regular. Agora, o que fazer na prática? Eu vou te dar um modelo simples e mais próximo do que é realista para a maioria das pessoas. Você não precisa de um ritual claro, de 1, 7, 14, 21. Você precisa de consistência. Você pode, já que você não está com a mentoria CDA, você pode estabelecer um dia na semana para fazer revisões daqueles pontos que você errou. Aqui, eu falo daqui de dentro por quê? Porque você já tem tudo programado, né, das revisões, dos padrões de regularidade. Então, no final do estudo, você faz tranquilamente ali um overview, bem rápido, tá? Não é para, não, o que é que você conseguiu essencialmente, beleza? Depois você vai trabalhar num primeiro momento as questões, no final do dia você faz um overview aí, pode ser do dia anterior ou pode ser do que você viu na manhã. Agora, depois disso, mete um padrão aí semanal com questões, com simulados. Simulados não precisa ser um completão, pode ser por disciplina. Isso ajuda também. Então é um padrão básico que eu trago aqui para você entender. À noite, quando você for dormir, faz um overview aí de uma recuperação ativa. É um tempo que você pensou que ia perder, mas não perdeu, se manteve aí estudando, e isso vai modelando inclusive o seu cérebro para você manter um padrão de comportamento e acabar entrando nesse flow do estudo. Você só revisa aí em tese o essencial, vai para a leitura naquilo que você está pior, então isso vai te ajudar. Então, quando é que eu vou revisar de novo? Qual o intervalo? Em vez de um número fixo, pensa assim, revisa quando houver aí de fato aquele dia que você determinou como oficial, já que você não consegue manter um padrão em relação a números, tá? Então você lê e reconhece, mas não consegue explicar. Você confunde detalhes parecidos, você erra uma questão boba do assunto. Então quando isso aparece, você tem de fazer de fato essa revisão curta, trabalhar questões, trabalhar flashcards. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta nele, já compartilha, já fala aí o que é que você faz como revisão, que aí eu posso responder você dentro aqui do YouTube, do canal Córtex do Aprovado. E tamo junto, não deixe de comentar, tá certo que esse vídeo ajuda você, eu vou manter um padrão de regularidade também nesse tipo de conteúdo. Vamos pra cima, porque aqui é Córtex do Aprovado.